a graça de Deus me alcançou através de uma criança. Eu, alcoólatra, seminua na rua, dançando, fazendo minhas bagunças pra rua, minha mãe focada no espiritismo, e essa menina olhava pra mim, e a minha cidade me conhecia assim, e essa menina olhava pra mim e ela dizia assim: ah, Sandrão, eu sempre fui magra e alta, agora que eu sou... encolhi, a idade me encolheu e engordei. Encolheu, tá muito baixinho, gente. Me encolhi. Mas eu sempre fui magrona e alta, e essa menina olhava pra aquela mulher, toda arrebentada, desestruturada, e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu sou eternamente grata, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, essa palavra entra aqui e diz: se tu soubesse como Deus te ama, porque nós não temos noção desse amor. Nós não temos noção do amparo que Deus é para nós. Muitas das vezes nós adultos trazemos limites para pregar o Evangelho. Queremos falar de Gênesis, Apocalipse, contar histórias, né, bíblicas profundas. Mas eu entendo, não, para ser pregador da palavra, sim, temos que buscar no nosso melhor. Mas eu entendo que para missões, para ganhar almas para Deus, você não precisa saber nada. Você só precisa conhecer esse amor de Deus. Porque enquanto tantos corriam de mim, tantos tinham medo daquela versão Sandra, aquela criança vinha sorrindo. Eu tô olhando para você, tô vendo ela, com aquele olhar puro, inocente, dizendo: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. E ela tinha coragem de me abraçar. Enquanto pessoas evangélicas que estavam na porta, atravessavam calçadas, entravam pelo portão lateral, essa menina não tinha vergonha de mim. Ela não tinha vergonha do que eu era. Se um dia eu fui amada por alguém, naquela época, humano, foi essa menina. Eu vejo ela correndo, bêbada, shortinhos curto. E ela vindo, não falava mais do que isso, não. Se você soubesse como Jesus te ama. E quando esse amor de Jesus chegava, até quando ela falava isso pra mim, eu conhecia o amor de um homem. Eu conheci o amor de um homem. Aí sim, eu conheci o amor de um homem que me violentava no banheiro do mercado, né? Aí sim, porque daí eu já tinha ideia do que estava acontecendo. Então o primeiro amor que eu conheci foi o amor na violência, de 8 anos. Conheci o amor de chus, de demônios, me possuindo à noite, e o amor daquela menina sorrindo para mim. E eu dizia: o que é isso? Que amor é esse que ela está falando para mim que eu não entendo? Eu lembro que no meio da trajetória minha, no espiritismo, eu me apaixonei por um moço. Esse moço, esse homem, é pai do meu filho. Eu tenho um filho de 37 anos de idade. Beijo, Jonatas. Mamãe te ama. E eu fiquei grávida. Me apaixonei por esse menino. Hoje somos quase da mesma idade. Ambos somos evangélicos, hoje cristãos, pastores, mas ninguém era. Você não estava servindo... Eu estava olha, então, mas não estava olha como foi a minha de... libertação. Olha como foi um dos processos que eu quero contar. Eu comecei a gostar desse moço. Ele não era espírita, católico. E eu, ali, perdido na macumba e na rua. E eu comecei a gostar dele, ambos adolescentes, né, 17 para 18 anos. E eu engravido do meu filho. Quando eu engravido do meu filho, no terreiro eu passo por disciplina. Porque eu desobedeci aquele ato, aquele cumprimento que eu tinha com o demônio. Sim. Eu falo assim: hoje nós cristãos não aceitamos. E o que é passar por disciplina? Agora eu vou contar pra você. Nós cristãos não aceitamos isso mais, né? Na igreja hoje, se o pastor vem ensinar, doutrinar, por alguma norma, a gente muda de igreja, a gente fala mal do pastor. Não, eu tive que ficar em disciplina. O que é passar por disciplina? Eu não servia mais os demônios. Eu não podia participar, porque existe um terreiro num espaço onde você entra. E ali só entra pessoas específicas para trazer a pinga, o coco. Eu já não podia fazer mais aquilo. Eu tinha que assistir do lado de fora, mas eu era uma incapaz. Uma pessoa que não era apta. Uma excluída. Sim, excluída, né? para fazer aquilo. E hoje, se nós fizermos isso na igreja,
as próprias pessoas tiram pedras, né? Se excluir, disciplinar uma jovem, alguém que sai do rito daquilo que a Bíblia reza, diz, né? E eu fui excluída. Fiquei na gestação toda afastada. E eu dou glória a Deus por isso. Porque eu não tive meu filho não teve a oportunidade de participar de um dia da vida dele no terreno. Só dou glória a Deus por isso. Porque daí eu fiquei grávida. Daí você nem ia mais, então? Daí eu não ia mais, porque daí eu não podia participar, porque daí eu ficava do lado de fora. Olha só. E fiquei afastada. Quando eu pensei em voltar para o terreiro, pensei em estar junto no terreiro, meu filho já tinha 6 anos e essa menina devia ter uns 10. Não. Meu filho tinha 3 anos, essa menina tinha 6 anos de idade. Que eu fui tendo esse encontro com essa menina. Então, quando essa menina começou a falar... E o moço você não tinha mais contato? Não tinha mais contato. Esse moço foi viver a vida dele e eu fui viver a minha. Aí, quando eu comecei a voltar pro terreno, eu tive um encontro com essa menina. Essa menina começou a falar do amor de Deus pra mim. Do amor de Deus, não, dessa forma, tá bom, cara? Se você soubesse como Jesus te ama. E quando eu comecei a ir ao terreiro, ela veio e fez um convite. Ela chegou na porta da minha casa. Eu morava bem próximo da igreja. A igreja aqui, minha casa estava nessa rua aqui. Ela chegou e falou para mim, Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja e o meu pastor falou que a criança que levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei pro meu pastor que é você, a minha visita. Olha. Eu fiquei olhando para ela, falei, eu não. O que me veio a ideia? Eu lembro que nós assistimos, eu e minha mãe. Assistimos culto em casa. Na época, era muito famoso aquele R. Soares. Sim. Então nós fazíamos um copão de pinga com limão, sentávamos de manhã, nosso café da manhã, ligava no culto. Meu Deus, é sério? E vamos assistir copão de pinga com limão. E assistia a palavra e pinga para baixo. Entendi alguma coisa ou nem? Eu acho que entendi, porque um dia o pastor R. Soares falou assim, você que está na sua casa, com um copo de pinga na mão, e minha mãe, é para nós, Deus está falando com nós. E choraram. Só não tinha a destreza de ir até lá, de sair, né? Mas eu também lembro, me tem a memória, que eu via aquele sensacionalismo das pessoas caindo endemoniadas. E qual é o seu nome? De onde você veio? Então eu também via aquilo e eu ficava... Achando, eu falo, isso daí tá esquisito. Né? Pondo em dúvida. Né? É. Então eu falei, eu não vou. Falei, imagina, eu vou na igreja da menina, vou cair tudo torta lá, vão dar risada de mim. E eu, nada. Sendo que já estavam dando risada de mim na rua, eu bêbada, dançando pra rua, né, seminua. Falei, eu vou nada. Fala, vai que baixa um espírito ali, eu o tinha negócio, medo disso mesmo. Não é? Falei, vai que eu fico rolando ali. É. E falei, não quero ir. Aí eu falei pra ela, eu disse assim, só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Com tanta segurança, ela sorriu e disse, deixa eu pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu falei pra ela, então tá bom. O pastor dela sabia quem eu era, a minha rua sabia quem eu era, a cidade. E ela foi pedir ao pastor. E passados uns 7, 8 dias, ela foi na porta de casa, arrumadinha, linda, de Bíblia, numa noite de sexta-feira. Ela chegou sorrindo pra mim, ela falou assim, Sandrão, eu vim pra ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu dei um sorriso e pensei, bobinha, onde eu vou, Deus nem entra. Eu pensei comigo, né? E hoje eu quero deixar uma dica para você que é cristão. Aprenda a respeitar as autoridades espirituais que existem sobre a sua vida. Essa menina foi no terreiro comigo. Numa noite de sexta-feira que, para os que frequentam o candomblé, a Umbanda, nós chamamos de Sexta Maior, onde temos mais autoridades e acessos a demônios para serem incorporados. Foi eu, minha mãe, levamos guia, roupa, tudo que tinha que levar. O ritual estava para acontecer. Eu coloquei ela sentada no primeiro banco, começamos a riscar o chão para fazer o ponto, eu comecei a bater atabaque. E a minha mãe para se incorporar, e eu tô voltando pro Já terreiro. se entendia, porque hoje você fala receber mais demônios. Hoje você tem essa ideia, esse conhecimento que são demônios? Ou já sabia que não, na hoje época? Eu tenho conhecimento de... Antes não. Antes eram... Espíritos. Espíritos, não sabia o que eram demônios. Espíritos. Hoje eu sei que é demônios.
espíritos. Tanto é que a minha mãe, ela recebia podemos falar tudo claro aqui, né? Claro. O Cosme Damião. Uhum. E segundo essa linha do Cosme Damião, ela recebia o irmão dela, Serginho. Olha como que é demônio, gente. Porque esse Serginho, o irmão dela, morreu com 8 meses de idade. E ela incorporava ela no terreiro, falava... Com a mesma voz, mesmo jeito, Não, mas uma né? criança de 8 meses fala. Ah, era 8 meses, acho que era 8 anos. 8 meses. Ah, 8 meses, é. A criança falava, a criança comia doce, chupava chupeta. E olha a falta de entendimento nosso. Com 8 meses, como que está incorporando, falando? É, Né? Então a gente vê que o diabo manipula. sim. E nós acreditávamos, levávamos o tal do doce do Serginho, o carrinho do Serginho, porque é o irmão da minha mãe. Morreu com 8 meses. Então, é uma ceguez espiritual mesmo. Uma ceguez espiritual. E aí, tô eu lá batendo tabaco, eu tava retornando, e eu batia tabaco. E essa menina, existia uma cortina. E quando eu começo a bater tabaco, que abrem a cortina, eu vejo que essa menina tava de joelhos. E eu vejo que ela se coloca sentada e ela coloca a Bíblia dela assim no colo. Eu vejo ela com a Bíblia no colo e olhando para nós. E quando ela tá olhando para nós, a minha mãe com a mãe maior começa a riscar o ponto no chão naquela noite, cara. A mãe maior, ela olha para aquela menina e diz: quem é essa menina? Tira ela daqui. Porque o que está nela é maior do que o que está em nós. 6 aninhos de idade. Eu falei, fui eu que trouxe, saia com ela. Ou porque eu falei, preste atenção e respeitar as autoridades espirituais, os nossos pastores, bispos. Porque ela falou para mim, o meu pastor disse que Deus iria comigo. Eu entendo que aquela igreja estava em oração em favor daquela menina. Eu creio que estava tendo uma intensa intercessão para que aquela menina não saísse. O projeto do diabo, ou meu, é que ela saísse frustrada de ver o que ela viria naquele lugar. Ela não viu nada, ela viu que o Deus dela era maior do que o Deus que eu servia. O que ela viu foi isso. E tão interessante que criança é tão curiosa que ela sai segurando na minha mão e ela não pergunta nada. Ela só sorri para mim e diz: agora você vai comigo na minha igreja? Só isso. Eu lembro que eu abraço ela e falo: vou. Eu falei, vou, mas não ia. Mesmo entendendo que o Deus dela era maior, mesmo tendo visto e ouvido aquilo? E o medo? Onde que coloca? Então, mas qual é o medo? Se o medo é medo de algo maior e melhor? Medo de algo... Quantas mulheres, vamos trazer agora aqui, quantas mulheres que vivem mal? Famílias que vivem mal. Pronto, não vou pôr só mulheres. Quantas famílias que vivem mal e você fala, vem, eles falam, eu vou esperar um pouco. É medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Esse aqui eu já sei como funciona, não tá do jeito bom, que eu queria, mas tá confortável. Estou seguro, você se sente seguro ali. Estou isso, confortável. Né? Estou confortável. Né? Porque existem muitos pactos, existem muita entrega, muitos, os trazendo na linguagem, não, nosso Deus não força nós a nada, nosso Deus é maravilhoso, mas existem muitos pactos, muita entrega e muita maldição. Então, tipo, se você sai maldito, você não sai abençoado. Sim, sua luta vai ser maior. Vai ser tipo maior. Assim, entendeu? Tá ruim, tá falando que vai ficar pior. Sim, tipo, eu tô fazendo tudo isso, mas pelo menos é como se isso fosse uma garantia de que tá no controle. Tá sob controle. Se eu sair, a coisa vai desandar. É isso, né? Isso. Você vai entregando mais. Entregando mais. Quando você vê, você tem medo de sair. Você fala, agora vão me perseguir, né? Até aí, tipo, a morte. Você entregou tudo isso aqui, você ficou com isso. Agora, se eu largar isso aqui também, eu vou ficar... Aí vai bagunçar. Então, você fica ali preso, né? E eu falei, eu vou. Eu fui na festa dela na igreja, mas eu já fui sabendo que eu não iria... Entregar minha vida pra Jesus. Eu vou lá. Prometi, mas você foi blindado pelo que você achou. Isso, pela minha bola espiritual. Pela minha bola espiritual. Eu fui, ouvi a palavra, chorei. Nunca chorei tanto que nem chorei aquele dia. Porque o coração quebranta de qualquer jeito, né? Meu Deus, como Deus falou comigo. Se eu pudesse trazer aquela pregação de volta para minha vida, eu traria para ouvir ela de novo, para falar, Deus, eu sou sua. Eu lembro eu segurando na cadeira, o pastor fazendo um apelo.
e dizendo quem quer entregar a vida para Jesus. Eu dizia para mim, eu não posso. Eu sou filha de Ansan, eu não posso. Olha, como que pode? E ela olhava para mim e falava, você não vai? Eu falava, eu não posso, né? E não fui. Mas eu cheguei em casa, alguma coisa mexeu dentro de mim. Alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Eu sinto que depois daquele dia eu vi um cuidado de Deus, porque eu vejo. Você chegou a entregar seu filho, também essas coisas? Nada, não, né? Nada. Eu falei, meu filho foi privilegiado. Porque eu vejo minha mãe no chão rolando, vejo minha mãe abrindo o túmulo. E eu vi aquela coisa serena na igreja, aquela coisa diferente dos irmãos, da comunhão de Cristo. Ali é diferente. Então eu ia para o terreiro, assistia o terreiro, o trabalho, eu ficava ali, naquele ponto e vírgula. Sim. Naquele ponto e vírgula, comparando. Começou a ter mais um senso de julgamento que você não tinha. Eu comecei a comparar. E quando Deus quer alguém, não temos para onde ir. Você pode andar no mais escuro abismo. Se Deus decidiu resgatar você, não tem como fugir. Eu lembro perfeitamente minha mãe, eu chegando em casa, a minha mãe com o lado esquerdo paralisado. Um tumor atrás da orelha, do tamanho de um ovo de codorna, pouca coisa maior. Há 30 anos atrás. E o médico disse, sua mãe está com um tumor no cérebro. Nós vamos tentar abrir. Nós vamos abrir. Ela pode sair dessa cirurgia como não pode. Pode ficar com sequelas como não pode ficar com sequelas. Sabe qual foi a primeira coisa que eu lembrei? Sandrão. Sandrão. Se você soubesse como Jesus te ama. Foi depois de 6 anos dessa palavra pregada que eu fui lembrar dessa palavra. Então, não cansem de pregar o evangelho. Uma hora a semente vem e frutifica, nasce, as coisas acontecem. Eu olhei e falei, se Deus me ama, Ele vai curar minha mãe. No canal Tempo de Despertar, buscamos compartilhar histórias que iluminam os corações e oferecem um refúgio de inspiração. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade que compartilha mensagens inspiradoras e se une para espalhar a luz da compreensão e conforto. Compartilhe este vídeo com aqueles que podem precisar de um lembrete amoroso de que, mesmo nas tempestades, há esperança. Juntos, vamos transformar cada mensagem em um farol de luz para aqueles que buscam um despertar para a renovação. Seja bem-vindo ao Tempo de Despertar. E lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até a próxima.